Oi. Vamos botar aqui uma musiquinha. Gestão de tempo com Daiane Amaral. Vai levar uns minutinhos até o Instagram avisar que eu estou ao vivo. Ó. Enquanto isso, vem chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Vou botar uma musiquinha aqui para não ficar um silêncio. Oi, oi, oi. Ah, já vi que a Dai já tá por aqui. Já te chamo, Dai. Oi, Isa. Sim, a galera tá chegando. Eu tô aqui botando uma musiquinha pra não ficar esse silêncio. E a Isa? Então, gente, gestão de tempo, rotinas, estrutura familiar, esses são os assuntos de hoje. Quem vai participar da live comigo é a Daiane Amaral, que é psicóloga, tá? Estou terminando de ajeitar aqui meus fones. E deixa eu abrir a pauta, né? A pauta da nossa conversa de hoje. Oi, Márcia. Esse é o Wesley ou Veslane? Sejam bem-vindos. Aqui. Deixa eu botar meu fone. Opa. Coloquei. Estão me ouvindo bem? Só dá uma confirmada aqui pra mim se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Tô de casaco, tô de manta, tô de tudo que tá muito frio. Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Então, Dai, eu vou te chamar, tá, Dai? Vou te botar aqui. Ah, peraí. Oi, Maria, Maria. Maria. Peraí, que não tá, tô clicando no botão aqui, não tá. Deixa eu de repente rodar pra cima. Aqui. Foi. Só aceitar aí, Dai. Só aceitar que tu entra. Oi! Oiê! Ah, tá congelada a Tá imagem pra mim. cancelado. Vamos ver. Oi, gente, vem chegando. Ah, entrou agora um monte de gente. Oi, Ana Paula. Contadora Poa. Michael. Marla. Oi, 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 oi. Marla Fabiana do Japão. Uau. Ah, eu acho que a Dai deu uma congeladinha na imagem. Oi, É eu ou é a Fran. Dai que tá. Oi. Tua imagem tá congelada pra mim. Tu tá me ouvindo?
Eu tô. Tá. Então eu vou sair e vou entrar de novo para ver se dá uma melhorada, tá? Tá bom. Pode ser. Tá, então a Dai vai sair e vai voltar, vai me mandar de novo o convite. Ó, vamos ver agora se vai. Gente, deem o feedback, tá? Vão dizendo, tá congelado, não tá? Tá travando, tá bom, vão Ah, dizendo. e agora Ó, voltou? Nossa, congelou? hum, De novo? eu consigo te ouvir bem, só a imagem tá congelada. Tá. Uhum. Tu tá no Wi-Fi ou tu tá no 3G? Tô no Wi-Fi. Do- Quem Tô no sabe tu Wi-Fi. tenta Acho que é trocar pro melhor. 3G do Wi-Fi é melhor? Tu acha? Não Olha. sei, é que teve uma live com a Darlene, ela tava no Wi-Fi, daí ela trocou pro 3G, ficou melhor, mas não sei. Tá. Vou tentar então. Vou fazer essa mudança aqui. Tá. Também, se não der, a gente faz de voz. Vou ficar aqui sozinha, Vamos assim, fazer de ó, só volta. falando, só minha cara. Ai, deixa eu ver se vai voltar. Vou sair. É, então tá. A Dai saiu e ela vai voltar de novo, tá, gente? Calma aí, calma lá. Você sabe que tecnologia é isso, né? Tô achando eu meio escura, né? Deixa eu botar mais pra trás a minha mesa, ver se eu pego mais luz, mais claridade. Quem sabe faz ao vivo. Tamo assim, né? Vida é essa. Ó, acho que a Day mandou de novo aqui o convite. Pera aí. Vamos ver. Oiê! Oi? E aí, voltou? Não, a imagem continua congelada, Day. Continua? Mas tu trocou pro 3G? Dei uma trocada, não voltou? Não, a imagem continua congelada, só que eu achei que agora teu áudio piorou. Ah, Ah, eu acho que de vamos repente tu tentar. fica, tu fica no Wi-Fi. Se teu plano do 3G não é muito bom, melhor daí tu voltar pro Wi-Fi, que é mais garantido. Tá. Uhum. Mesmo que a gente fique só na voz, tá? Mas tu que sabe, Tá. eu não sei o que que é Uhum. melhor aí pra ti, o Wi-Fi ou o 3G. Deixa eu ver só um pouquinho. Ó, Jorge, estou compartilhando com meus amigos essa live. Tá, então, gente, compartilhem com os amigos essa live, se que ser pra mim, né? Volta no Wi-Fi, mas aí volta. Isso, Janela vai sair e vai voltar, mas daí com Wi-Fi, que eu acho que vai ficar melhor, né? Do que com 3G. Mas vamos ver, vamos testar. Gente, quem tá chegando, tem coraçãozinho aqui embaixo. Clica no coraçãozinho, mete o dedo ali, que vai subir um monte de coração. E isso é uma estatística do Instagram para dizer que essa live é interessante, que o conteúdo é legal, tá? Então coloca ali. E tem uma setinha aqui embaixo também, um aviãozinho. Você clica naquele aviãozinho e dá para enviar para algum amigo essa live para ele vir assistir também. Então, se tu acha que esse assunto é legal, gestão de tempo, rotina, e que alguém vai se beneficiar desse assunto, manda então essa live para a pessoa assistir também, tá bom? Se cada um, ó, tem 11 pessoas. Se cada um mandar para um, a gente vai ter 22 pessoas aqui. Pensem nisso. Quantas pessoas se beneficiariam desse assunto? Acho que a Day não voltou ainda, né?
Gente, mas é assim, tá? Se não tem emoção, não tem graça. Tem que ter emoção. Tem que ter esse suspense. Ah, muito importante. Qualquer dúvida durante a live, vocês mandam. Mandem as dúvidas, tá? É muito legal quando vocês participam, né, da conversa e mandam as dúvidas de vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar suas dúvidas que eu ou a Day a gente responde, tá? Vamos ver. Oi, Fê. Oi, Vanessa. Doce Magia é tu, né? Oi, Fran. Oi, Day! Agora eu te vejo! Eba! Ah, ô Dai, mas assim, ó, eu tô Coisa te ouvindo boa. super bem, tá? O teu áudio tá bom. Então, se tua Tá. imagem congelar, mas tua Uhum. voz estiver saindo, a gente continua, tá? Vamos combinar assim. E se Beleza, eventualmente eu beleza. congelar, tu também continua. Vamos combinar assim, ó. Segue o baile. Isso. Uma cobre a outra aqui, Tá, tá? Tudo bem? pode deixar. Tudo certo e tudo bem? Tirando o frio, né? Eu tô toda encasacada aqui. Tô que nem parece meu pescoço de tanto frio. Olha, a tia Lê mandando Ah, oi. tia Lê, A Vanessa, saudade, menina. Saudade, Paula, Vá! a Vanessinha. Ai, Coisa Fran, quero boa ver. agradecer o teu convite, né? Essa oportunidade. E também quero agradecer esse pessoal que está participando. Muito obrigada por estar nos prestigiando hoje. Essa é a minha primeira live. Estou muito nervosa. Ai, E agradecer e pedir para vocês participem junto com a gente, né, Fran? Mandando dúvidas, alguma sugestão, né? Se eu puder ser útil em algum momento, vai ser um prazer. a Fê também te mandando beijo, Dai. Eu já disse pro pessoal que se tiver dúvida é para Beijo, mandar as beijo, beijo, beijo. dúvidas. Que é Uhum. legal, né? A participação é sempre bom, né? O pessoal participar. E eu que te agradeço por ter aceitado o convite, né? Mesmo sendo a primeira live, mesmo estando nervosa, tu encarou de boa. Não disse, vou pensar, Ah, já aceitou de cara. Isso é ótimo. os Dai, desafios estão aí, né? A gente tem que aproveitar. o que não te desafia não te enobrece, né? Exatamente. O- Isa, beijo, beijo, Isa. Ai, a Eliane, Isa, um beijão. eu não conheço todo mundo, mas eu conheço algumas pessoas. Acho que tem gente vindo do teu perfil também, né? Que deve Uhum, ter teus tem sim. seguidores. Ô, Dai, seguinte. Então, vamos nos apresentar. Como tem seguidores teus, seguidores meus, talvez algumas pessoas não me conheçam, talvez algumas não te conheçam, eu vou me apresentar então. Eu sou a Francine, sou professora de Pilates. Meu Instagram, então, é o Pilates com a Fran, tem um canal no YouTube, que também é o Pilates com a Fran, é bem fácil de achar, tudo é Pilates com a Fran. E que eu faço aulas de Pilates toda terça-feira ao meio-dia, tem uma aula nova lá no canal, mas também já tem um monte de conteúdo lá disponível, tá? Então, falou de Pilates, é comigo. Pilates que eu estou trabalhando nas redes sociais é o Med Pilates, que é o Pilates de solo, que dá para fazer em casa, né? E a Dai, então, ela é a tal da psicóloga que eu falei que ia vir conversar com a gente. Dai, te apresenta, por favor, para quem não te conhece. Só, oi, Daisy! Ai, gente, estou muito feliz de vocês estarem vindo hoje para essa live, nessa minha primeira live. Então, assim, vou começar me apresentando, né? Meu nome é Daiane, eu sou psicóloga formada pela PUC, né? Faz um ano que eu estou trabalhando na área clínica e, no momento, eu estou fazendo especialização na teoria sistêmica e também em análise do comportamento aplicado ao autismo. O som tá bom aí, Fran? Tá dando uma chiadinha para mim? Então, às vezes tá dando uma falhadinha, mas segue o baile, tá bom. Dá pra entender o que tá falando. Uhum, Tá ótimo. beleza. Então, assim, né? Essa questão da gestão do tempo, para mim, ela vem lá desde a faculdade, né? Porque, como quando eu cursava a faculdade, eu tinha
trabalhar, estudar e conciliar essas duas atividades já era um grande desafio. Então, eu já estava sempre buscando em como conciliar essa questão da gestão do tempo, em gerir o meu tempo, né? A minha escolha pela abordagem teórica, né, um pouco é pela minha identificação, né, de teoria sistêmica, também um pouco porque, no meu entendimento, ela conversa com outras abordagens da psicologia. Então, assim, na tentativa de ampliar o meu conhecimento, como o meu tempo era limitado, eu optei pela sistêmica, né? Conhecer um pouquinho de cada. Como família muito ampla, foi uma estratégia desde lá da faculdade. E aí veio a educação, né, com referencial teórico, e eu mantive isso depois buscando essa formação, né, na especialização. E também, assim, a psicologia, para mim, ela só faz sentido quando ela é humana, quando ela busca uma inclusão, quando ela é para todos. E nesse sentido, eu fui buscar a análise do comportamento aplicado ao autismo para ter mais conhecimento, né, sobre o autismo e também uma formação em Libras, para poder o atendimento psicológico às pessoas. Assim, a questão da inclusão é muito importante para. Será que se eu tirar o fone é melhor? Mas eu tô te ouvindo bem. Eu tô te ouvindo bem, Dai. Tá me ouvindo bem? Tu tá perto do teu modem? É só a imagem que tá ruim, mas Aqui. o teu som tá bom. Senão tu Tá vai bom? bem perto do modem da internet, tá? Quanto mais perto, melhor o sinal. Mas eu tô Tá. te ouvindo bem. Ô, Dai, deixa eu só te perguntar. Eu não conheço muito, assim, das áreas da psicologia. O que é essa teoria sistêmica? Eu vi que tu botou ali no teu perfil e eu fiquei interessada. O que é a teoria sistêmica? Uhum. A teoria sistêmica, ela tem um olhar para o indivíduo e as suas relações, né? Então, a gente busca o sistema onde o indivíduo está inserido, né? O ambiente de trabalho é um sistema, o familiar é um sistema. Então, a gente tem um olhar sobre todo o indivíduo, né? Por exemplo, a Fran não é a Fran em casa, é a Fran em casa, a Fran no Pilates. Então, a teoria sistêmica, ela é ampla, ela tem um olhar e ela conversa com outras ferramentas de referenciais teóricos, né? Então, nesse sentido, ela é vamos dizer que inclusiva, né? O que inclui. Por isso, para mim, é interessante. Como se em cada núcleo eu sou uma Fran diferente. Eu no trabalho sou uma Fran, em casa sou outra, com os amigos outras, e assim vai, isso? É como se fosse um pouquinho de cada Fran, né? Um pouquinho de Fran em cada lugar, mas a Fran é única, né? Então a gente une esses sistemas, a gente olha para todos esses sistemas. Certo, né? Entendi. E agora eu estou trabalhando mais online, né? Estou trabalhando mais online, mas já comecei a voltar à rotina de atender no consultório presencialmente. Então, assim, atendo no consultório em Porto Alegre, onde é o meu consultório, e também atendo aqui em Alvorada, Clínica Esteves. Então, assim, especialmente eu atendo individual, casal e família. Também atendo crianças e adolescentes, mas crianças e adolescentes têm uma certa... precisa de uma avaliação prévia, porque normalmente esses eu atendo junto com a família. Sim, sim. Eu vi que tu tá fazendo bastante material com Libras, né? Achei bem legal. E que tu tem esse também enfoque em família, né? Isso é bem interessante. Quanto mais especializados em temas, melhor o atendimento, né? Daí, aí tu falou que tu estava fazendo atendimento. Oi, Carol! A gente vai parando para dar oi pra galera. Tu tá fazendo esse atendimento online e agora tá retomando o presencial, né? Mas é bem provável, não sei, vou dar assim minha opinião, né? Mas é bem provável que tu continue com muitos clientes no online,
Porque eu vejo que eu tô assim também, né? Voltei para o presencial, mas poucos alunos voltaram para o estúdio e eu sigo com alguns alunos no online ainda, né? Muita gente está mantendo o home office e está percebendo que é confortável o ficar em casa e está se mantendo em casa, né? E aí, o que que acontece? Eu te chamei hoje para essa live para ajudar essa galera que está em casa, que está tendo que lidar com as coisas de escola, né? De atender as necessidades dos filhos, de atender as necessidades do trabalho, de atender as necessidades da casa, tudo ao mesmo tempo e misturado, né? E aí me chamou a atenção que tu estava colocando muito conteúdo, falando sobre gestão de tempo, sobre rotina, sobre como se organizar. E eu acho que isso que a gente tem que ser espalhado, né? Essas formas de organizar e gerir o tempo para ajudar as pessoas, não só agora, nessa época de isolamento social e que a gente está mais em casa, mas mesmo quando a gente está na nossa rotina e atendendo no nosso ambiente de trabalho, para poder se organizar. As pessoas às vezes dizem que não tem tempo para fazer um curso, não tem tempo para fazer atividade física, não tem tempo para dar atenção para a família. E para mim, particularmente, falta de tempo é falta de organização, né? Eu acho que se bem organizado, todo mundo consegue fazer tudo o que quer e ainda sobra tempo. Então eu resolvi te chamar aqui hoje para a gente falar um pouco sobre isso, né? Nessa época agora de quarentena, que as pessoas estão mais reclusas e as coisas se misturam um pouco, né? Como que tu orienta teus clientes em relação a isso, né? A essa gestão de tempo? Assim, ó. Uma coisa que para a gente falar sobre gestão de tempo, a gente precisa considerar o tempo que a gente está vivendo hoje, né? Que é essa pandemia. Não tem como a gente não levar em consideração, né? O fato da gente estar vivendo algo que a gente nunca viveu e não está preparado para viver, né? Não teve uma preparação, tá todo mundo aprendendo a viver agora com essa pandemia, né? Então, assim, não tem como pensar em administrar o tempo sem levar em consideração ao contexto que a gente está vivendo. E esse contexto, por si só, já nos desestabiliza, ele já nos tira do eixo, já tira a gente do prumo. Então, assim, se antes era difícil a gente ter uma organização do tempo, agora, com a questão da quarentena, é um desafio ainda maior, né? Então, assim, e isso a gente precisa entender. Então, assim, quando a gente pensa numa rotina, quando a gente pensa em fazer a gestão do nosso tempo, a gente tem que considerar que, atualmente, a gente está vivendo sobre um cenário que naturalmente ele já dificulta as nossas organizações, as nossas experiências, né? Então, pensando nisso, né, partindo disso, a pandemia já se torna um dificultador desta organização, né? A gente tem que partir desse princípio. E aí, né, partindo disso, a gente tem duas questões. A pandemia, que é algo que eu não controlo, que eu não tenho o que fazer, né? Não está sob o meu controle, mas eu tenho como gerir meu tempo. O meu tempo está sob o meu controle, né? Então, assim, são duas coisas que estão acontecendo, mas a gente tem que considerar o cenário que a gente está vivendo e o que eu posso fazer com isso, né? Acho que são duas coisas que é importante a gente pontuar bem. Sim, né? Coisas que eu controlo e coisas que eu não controlo, né? O que eu posso fazer em relação à pandemia? Exatamente. Usar minha máscara e ficar em casa o máximo que eu puder. Exato, exatamente, né? E partindo disso, assim, né, se a gente pensar aí numa construção de uma rotina, de como gerir o tempo, a gente também tem que lembrar que a tua rotina não serve para mim, né? A tua organização não serve para mim. A gente tem que pensar que somos diferentes, então a gente tem que se conhecer para poder escolher a melhor rotina, né? Há um tempo atrás, estava muito famoso aquele livro O Milagre da Manhã, né? E era Sim, um livro sim. onde dizia assim,
né? Ele tinha estratégias, ele tinha toda uma regra, uma organização de rotina, onde tu tinha que acordar às 5 da manhã. Então, assim, para quem é matutino, para quem tem facilidade de acordar cedo, né? Naturalmente esse exercício ele já é facilmente incluído na rotina. Agora veja bem, para quem é o contrário disso, para quem não funciona bem de manhã, é muito mais difícil, a pessoa vai ter que fazer muito mais esforço para dar conta disso. Então a gente às vezes tem que começar a perceber assim, quais são as nossas características, né? O que faz, o que eu preciso desenvolver, quais são os meus critérios de escolha, né? Não dá para pensar, olhar lá no Google e ver, essa rotina, isso aqui é bom, eu vou progredir, eu vou produzir bastante a partir disso, né? Não, a gente precisa entender que cada um também tem que encontrar o seu ritmo, né? O seu jeito, né? Não dá pra gente pensar numa receita de bolo, né? Para isso. Sim, sim. Não, muito bem apontado. Quando começou essa onda do Milagre da Manhã e começou até a surgir grupos, né? Que é com hashtag Clube das 5. Acaba que tu se frustra se tu quer acompanhar, né? Eu, por um tempo, tentei acordar às 7 da manhã, que nem é um horário tão cedo assim. E comecei a me frustrar porque eu simplesmente não consigo, porque a minha rotina não permite. Na época eu estava, agora com o período da pandemia, que a gente está com flexibilização de horários, eu chego em casa mais cedo, mas quando é o meu horário normal de trabalho, eu trabalho até às 10h30 da noite. 10h30 da noite estou saindo do meu local de trabalho. Então eu chego em casa às 11, até que vá tomar banho, comer alguma coisa, acalmar, deitar e acalmar para dormir, eu vou dormir quase 1h da manhã. Então, para mim, se torna impossível acordar às 5 da manhã, como sugere, né? Como estava sugerindo aquela onda ali. E no começo eu comecei a me frustrar muito, assim. E comecei a me identificar com outras pessoas que reconheciam essa fraqueza. Fraqueza entre aspas, porque não é uma fraqueza, é uma característica, né? Eu, Francine, tenho uma rotina que não me permite acordar 5, 6, 7 da manhã. Para mim, o melhor horário é às 8 da manhã. E agora, nesse tempo de que eu consigo dormir um pouco mais cedo e me organizar, eu naturalmente acordo às 8 da manhã. O Jorge fica bravo comigo, às vezes que é sábado e domingo eu tô acordando às 8 da manhã. Mas é natural, como o meu corpo se sente bem, confortável, e eu consigo me tornar produtiva, porque pouco adianta eu acordar às 5 da manhã e não produzir, senão só vou acordar às 5 da manhã para ficar mais tempo no Instagram, mexendo, rolando feed, né? Eu acho que também é isso, né? Tu acordar e estar bem produtivo e ter um porquê do acordar cedo, né? Não acordar pelo acordar, né? Tu se organizar e planejar o que tu vai fazer naquele horário que tu vai acordar para render o tempo, né? Para render o teu tempo, né? Exatamente isso. Por isso, assim, né? Isso que tu falou da frustração é o que mais a gente vê, assim. Aí o que acontece? A pessoa não tem como seguir aquele ritmo da rotina. E às vezes, né, saindo um pouco do livro, né? Por exemplo, agora eu tô trabalhando, então assim faz uma rotina de atleta praticamente, né? Não consegue dar conta daquelas atividades, né? Coloca trilhões de atividades para fazer, e aí tem gente já participando, ó. E aí, então não consegue dar conta disso. E aí fica mais frustrado, sobrecarregado, né? Então, assim, até eu pensei assim, ó, o que a gente tem que pensar quando a gente pensa numa rotina? A gente quer se sentir realizado ou sobrecarregado, né? Acho que isso é um ponto que a gente tem que pensar, né? É realizado ou sobrecarregado? Eis a questão. Vou deixar para vocês aí me dizer o que vocês querem. Querem ficar realizados ou sobrecarregados? Boa, que acorda cedo, além de torturante, significa que terei mais tempo para fazer nada, para não fazer nada. E acordar tarde me deixa em paz comigo mesmo. Só é isso aí mesmo. A gente tem que respeitar também o nosso modo de ser, né? A gente tem que se conhecer.
Isso é a psicoterapia, contribui assim infinitamente para se conhecer, ver o seu jeito, como se sente. Mas também não precisa partir para isso, né, Fran? A gente consegue também se Sim. conhecer, avaliar as nossas características, né? Sentindo Uhum. como reage mais de manhã, É, de porque tem tarde. isso, né? A Tem, gente tem gente começa que, a se que perceber. tem gente que é mais produtiva à noite e que acordar de manhã vai acabar fazendo que se torne menos produtivo no horário que seria produtivo, porque começa a ficar sonolento, né? Então tem que descobrir o que é o melhor para a tua rotina, para o teu ambiente. Mas também tem uma coisa, né, que daí é meio difícil, é saber o quanto a rotina que tu acha que é o ideal, realmente é o ideal, né? Saber dosar, porque daqui a pouco a pessoa, não, eu não sou de manhã, vai lá e dorme até as 10, 11 da manhã, que também não é o ideal, né? É estabelecer regras e limites mesmo pra gente, né? Isso que eu acho que também é um pouco difícil, saber acertar a dose, né? Acertar a dose, exatamente, né? Ó, a Tia Lê estava ali falando, né, sobre as atividades com as crianças, que ela levou um mês para ela Aham, se levou um organizar, mês. né? Aqui a Uhum. Carol também está participando. Sou ansiosa, dava aulas, faculdade, rotina, diminuir a ansiedade. A ansiedade, né? Com a quarentena A ela disse gente que a ansiedade alimenta a voltou nossa com tudo. ansiedade. Uhum. Exato. Mas eu E é acho que isso uma. mesmo, assim, às vezes a gente precisa também Pode, aceitar. pode falar, pode falar. Pode falar. Eu ia dizer que às vezes a gente também precisa, a gente precisa reconhecer e aceitar. Esse momento realmente ele causa mais ansiedade. Por isso mesmo, é importante a gente conseguir voltar a fazer um esforço para organizar a nossa rotina. Né? Por isso que é importante, especialmente neste momento, a gente fazer um esforço de colocar em prática uma organização da nossa rotina. Por quê? Porque quando a gente se planeja, quando a gente pensa na rotina, quando a gente faz o planejamento do que a gente tem que fazer, a gente toma as rédeas da situação, né? Então, assim, a pandemia, lembra lá, a pandemia eu não tenho controle, mas quando eu consigo me planejar, eu tenho como controlar. É como se eu tivesse tomando as rédeas da minha vida de novo, né? Então, tomando o controle para mim de novo, me Uhum. responsabilizando e fazendo aquilo que eu posso e aceitando aquilo que eu não posso fazer, né? E nesse Boa. sentido, a gente se ocupa mais com o processo e não com o resultado, né? Quando Uhum. a gente, por Uhum. que é importante? Porque a gente se ocupa mais com o processo do que com o resultado. O que acontece, Fran? Quando a gente pensa muito lá no resultado, né? A Sim. gente fica muito mais ansioso, a gente não consegue se focar no processo, né? Sim. Então, além do que a gente está vivendo, já ser um tempo de ansiedade, de naturalmente a gente estar mais ansioso, sem esse planejamento a gente fica à deriva, né? A Ô, gente Dai, deixa a vida me levar. deixa eu comentar sobre esse negócio Pode de falar. ansiedade, assim. Eu não sou uma pessoa muito. Às vezes eu sou ansiosa, mas eu sou mais assim de ter planejamentos. Eu gosto de ter planejamento. E uma coisa que acaba influenciando muito na ansiedade, talvez a Carol que colocou sobre ansiedade possa dizer se com ela é isso também ou não. Mas é perder esse controle. É não estar sob o controle da situação. Isso me deixa ansiosa e irritada. E claro que durante esse processo de entrar nessa reclusão social, de estar mais em casa e não saber o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, me deixa muito ansiosa. E eu tive, assim como a Lê, a tia Lê colocou, né, que levou um mês para adaptar a nova rotina. Eu, Geórgios e um cachorro tivemos dificuldade de colocar a rotina nos eixos, de se ajustar, né? No começo foi tudo, estamos em casa, exercícios todos os dias, aquela animação. A segunda semana já ficou, gente, e agora? Acho que eu vou estudar. A terceira semana foi a faxina, né? Que tu tira tudo de dentro dos armários, limpa a casa toda. A quarta semana já estava assim, meu Deus, até quando isso vai? Então, isso
essa falta, tu tenta colocar planejamentos e tu começa a bater de frente, e as coisas não vão do jeito que tu quer. Isso acho que começa a gerar uma ansiedade e essa frustração, porque tu não consegue tomar conta de tudo, né? E eu acho que isso vai nos tornando assim um pouco mais tensos. E agora, recentemente, eu não tive nenhum impacto assim com a pandemia, financeiramente falando, meu emprego continuou, meu salário continuou, então eu não tenho com o que reclamar em relação a isso. A gente viveu um período de incertezas até em relação um pouco à área dos Geórgios, mas graças a Deus tudo deu certo. Mas agora, essa semana, eu não estava aceitando, né? E veio o primeiro impacto da pandemia, que é a primeira viagem que eu ia fazer, não vai sair, né? Porque seria agora final de julho. E eu tinha aquela esperança de que não, até julho vai dar tudo certo, vai acabar a pandemia, vai estar tudo certo. E não deu, e ainda o Trump bloqueou a fronteira, né? Então agora que não vai sair a viagem mesmo. E eu chorei uma tarde inteira, porque não vai sair a tal da viagem, aquele um ano de planejamento não vai dar. E é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que eu estava frustrada e um pouco incomodada, porque eu não tinha do controle daquela situação, eu não me senti no direito de ficar triste, eu não me senti no direito de ficar frustrada, porque a gente está diante de um cenário que tem pessoas perdendo vidas, perdendo parentes, pessoas perdendo emprego. Então fica aquela coisa meio fútil, né? Eu ficar triste por causa de uma viagem. E eu tava segurando esse sentimento até que uma hora eu disse, gente, desculpa a palavra, mas foda-se, sabe? É a minha frustração, é o meu sentimento. Eu fiquei um ano planejando. Eu venho de uma família humilde que fazer uma viagem assim é impensado mesmo, né? Por parte da minha família. No final a gente está conseguindo, meus irmãos, eu. Então é uma conquista conseguir viajar e agora parece que tudo está dando errado. E aí eu me permiti uma tarde chorar, mas ao mesmo tempo com esse sentimento de culpa, sabe? Como se não tivesse direito de sofrer porque tem outras pessoas sofrendo por algo mais. Então é muito difícil lidar com esses sentimentos todos que vêm em torno da pandemia, né? São falta de controle de acontecimentos, é saber dosar o sentimento que tu tem, porque parece que tu não tem direito de sofrer por aquilo, porque tem sofrimentos piores. Tudo isso é muito difícil de lidar, né, Dai? Não sei se tu tem alguém que tu não tem, se tu lida com esses casos no teu dia, ou se tu passa por isso, né? É muito difícil. Tu sabe que isso que tu tá trazendo, né? Essa semana que passou, eu tava com uma paciente e ela tava me falando justamente isso, assim, né? Começou a quarentena, né? A pandemia, e ela não tinha se sentido, não tinha respingado nela ainda, né? Então, na verdade, assim, a vida para ela continua normal, ela continua estudando, fazendo as atividades dela, se perdeu um pouco na questão de organização, enfim, não era nada assim que ela perdesse que ela sentisse mesmo, né, a questão da pandemia. E aí ela também teve uma viagem cancelada, assim, né, e ela sentiu bastante essa viagem. Na verdade, nem foi uma viagem dela, era uma viagem de um familiar, assim. E aí ela não pôde ver o familiar estava vindo para o Brasil e foi cancelado, não pôde vir, né? Então, assim, aí ela disse assim, daí agora eu tô de saco dessa quarentena, né? Então, assim, acho que a gente também tem que pensar assim, às vezes a gente se compara muito com o outro, né? Tu ficou pensando assim, eu não tenho direito de ficar triste, porque tem tristezas maiores. Tem tristezas maiores, mas a gente tem que também reconhecer a nossa dor, né? Também assumir o quanto que aquilo está nos incomodando, o quanto que aquilo nos deixa fora do nosso encaixe natural. Né? Acho que isso é uma coisa assim que a gente tem que começar a se perceber e a sentir. Ok, existem sofrimentos mais intensos, né? Pessoas estão morrendo, perdendo emprego. Enfim, não vejo o lado bom dessa pandemia, né? Para mim, particularmente, não vejo nenhum lado bom do que está acontecendo nesse cenário, né? Do nosso cenário mundial.
Mas também, assim, não dá para a gente pensar que porque as pessoas sofrem mais, a gente não pode sofrer um pouquinho de menos, né? Dá voz também para o nosso sofrimento, né? Dá voz para o nosso sofrimento, para aquilo que nós estamos sentindo. E assim, parar um pouquinho e chorar e sofrer e agonizar que, poxa vida, né? Foi todo um período de frustração, desde o momento lá da expectativa, quando talvez assim, em algum momento nessa viagem, talvez em algum momento tu pensou que não seria possível, não Uhum. seria, ai, será que é para mim, sabe? Talvez em algum momento tu se questionou. E aí quando tu deu o primeiro passo, poxa, voltar para trás, né? É, Retroceder. é Mas é isso. aquilo que é, né? Uhum, uhum. Mas é Não, aquilo é que a gente bem estava isso. falando, Deixa eu né? só apontar aqui alguns comentários que fizeram, que botaram aqui, também não estar no controle me desespera. E a Tia Lê colocou antes que a aceitação é fundamental. Eu acho que é isso, né? Tu não estar no controle te dá um certo desespero, Uhum, porque a gente vive planejando as coisas, né? E aí daqui a pouco, pelo menos nem que seja o amanhã, uhum, né? Claro que tem gente que planeja o exatamente. próximo ano, mas pelo menos o amanhã. E a gente está num momento que não tem o amanhã. E é um pouquinho como a Tia Lê falou, a gente tem que aceitar, né? Aceitar, a gente está passando por esse momento. E ela botou aqui, ó, sentimento de férias no início. Meio que foi isso, né? No início, meio que, bom para organizar as coisas que estavam Uhum, atrasadas, fazer o que eu queria fazer e não tinha tempo. Mas chegou uma hora que teve gente que teve impacto, como ela falou ali, o salário teve impacto brutal, né? Mas ela mesma colocou, estamos nos uhum. reinventando. E é isso aí, a gente tem que se reinventar. Quem é que falou isso? Agora não vou lembrar que o ser humano, ele não sobreviveu por ser o mais forte ou mais inteligente, mas por ser o que melhor se adapta. O ser humano é o ser mais adaptativo que Exato. tem. Ele se adapta ao novo momento, à nova situação. E a Suzy aqui botou, a dor é subjetiva. Uhum. Ah, bem que tu falou, Dai. O que dói em ti pode não doer no outro, né? E é isso. Deixa eu ver, deixa eu ler. Mas tem o lado dos valores, que a pandemia fez a gente encontrar coisas boas na crise. Eu acho que não é só o encontrar coisas boas na crise, né? Mas eu acho que a gente é obrigado a achar, a gente tem essa tendência a ter esperança, né? A encontrar algo bom mesmo no momento ruim. É essa situação esse momento essa capacidade de se adaptar que eu falei, né? A gente se adapta, não dá para dar aula presencial, não dá para atender presencial, vamos para online, vamos tentar buscar Uhum. uma outra maneira de fazer o nosso trabalho, né? Peraí, que tem Isso, e a mais um gente aqui, daí ó. fala um pouquinho da nossa resiliência. Tem a da Suzy. A pandemia não me trouxe prejuízo pessoal, embora eu veja estratégias alheias. Sofro por não ir no futebol, que é o que amo. Não me culpo por isso, mas sabendo que futebol é futilidade perante a tudo. Não sei se é futilidade. Se é importante, né? Não é fútil. Tem isso, né, Uhum, Daí? uhum. O que é A fútil, o gente, que não a é gente, fútil. exato. A gente tem que um pouquinho abrir mão dessa comparação, o que é meu e o que é do outro, né? E pensando na rotina, principalmente, assim, pensando numa questão de organização, principalmente a gente tem que pensar no que na questão individual, né? No que é mais forte, Uhum, que é mais forte em ti. E o que a gente fala na questão da pandemia também, se a gente falar em lado bom, na verdade, assim, é a capacidade de resiliência que a gente está exercitando, né? Então, assim, no momento que a gente busca uma nova adaptação ou aceitar isso, aceitar essa frustração, né, de não poder curtir essa viagem que estava tão esperada e organizada, né, também fortalecer a nossa resiliência, né, de poder aceitar aquilo que a gente não consegue modificar, né, aceitar sim. determinadas situações Uhum, uhum. e Ah, sair mais forte, a Tia Lê botou rever que os ela tava. laços familiares. Que se tornaram mais Uhum. fortes, né? Todo mundo. Ou não, né, Dai? Porque diz que esse período deu um monte de separação, né? Ou serviu para unir ou para separar logo. Foi o momento de resolver. Exatamente, Ai, que horror. exato, exatamente.
Quem não consegue se adaptar, né? Quem não Ô, consegue se Dai, adaptar. deixa eu trazer aqui algumas coisas que tu falou também no teu perfil e que eu acho que vem muito também com esse momento, tá? Vou citar 3 assuntos que tu colocou lá, que a gente tem em torno de 15 minutos, tá? Um pouquinho menos de 15 minutos. Eu vou citar 3 tópicos ali que tu fez uns posts que eu achei muito interessante para esse momento e para esse assunto que a gente está tendo, tá? Diante esse novo cenário, algumas oportunidades que surgem, outras que as portas estão fechadas e que a gente tem que se organizar e se refazer, né? Então o título que tu botou. Isso não vai dar certo. O outro, envolvido ou comprometido. E o outro é aquele que não adianta ter a faca e o queijo na mão e não comer. Tá? Eu trouxe esses 3 pontos porque às vezes a gente tá sentindo que tá com uma oportunidade fechada. Vou dar o meu exemplo, tá? Mas poderia ser qualquer outro. Não posso dar aulas presenciais. E aí tem a possibilidade. Bom, vamos trabalhar com aulas online. Daí eu vou dizer, não, isso não vai dar certo. E eu nem sequer tentei, né? O outro que tu trouxe, o envolvido ou comprometido. Que daí tu usou o exemplo do porco e a galinha, né? Vou deixar para te falar essa parte, que eu achei muito legal. Não só para sociedades, né? Eu, sócia de outra pessoa e vamos fazer o negócio junto, mas eu comigo mesma, né? O quanto eu tô comprometida e envolvida. Eu achei sensacional. E o outro da faca e o queijo na mão, que às vezes a gente tem a faca e o queijo na mão, ou seja, a gente tem o celular, tem o online, no meu caso aqui, mas não vai, só falta comer o negócio que tá ali pronto, esperando, e a gente não vai para oportunidade. Então, se tu puder comentar um pouquinho desses 3 que eu achei assim, ó, sensacional pra gente aqui poder, tem menos de 15 minutos, uns 10 minutos. Fica à vontade. Então, isso não vai dar certo, né? Quantas vezes a gente simplesmente assim vem a ideia e a gente já diz, não, mas isso, como que isso? A gente nega a experiência, né? A gente já recusa, acha que não tem capacidade, não tem potencial, né? E tu usou o teu exemplo, né, de dar aula online, né, de trocar aula presencial por online. Eu também passei por isso, né? Quando começou isso, eu disse, agora eu não queria fazer. A minha intenção não era trabalhar online, né? Fazer psicoterapia online. Mas a gente precisa buscar também se adaptar e ser inteligente ao momento, né? Não dá pra gente simplesmente bater o pé e tipo, não quero, isso não é para mim, não vou fazer. Né? Muita então, gente mudou de opinião sobre isso, né? Tinha gente que não acreditava no ensino online, de fazer nada online, que hoje está vendo que funciona. Não é a mesma coisa que o presencial, realmente não é, mas funciona, né? São diferentes, né? Eu passei pela experiência, assim, os pacientes que eu tinha no consultório, eu passei online, mas eu recebi paciente para conhecer online. E eu lembro que a primeira vez, assim, eu fiquei assim, nossa, como é que eu vou conhecer a pessoa, assim, pela telinha? Mas foi tudo bem, deu tudo certo, né? E tá aí comigo e provavelmente vai ficar online, não vai querer, né, passar para presencial. Então, assim, o quanto que às vezes a gente recusa uma experiência, já taxa que não é pra gente, né? E a gente nem pensa, nem avalia. E muitas vezes, nessa hora, quando a gente tem uma porta fechada, é hora da gente dar uma pausa, e daí eu vou usar um pouquinho do teu trabalho, né? Quando a gente está fazendo um exercício, tem um minutinho entre uma pausa e outra, né? Se a gente parar e pensar assim na nossa respiração, entre um inspirar e o expirar, tem uma pequena pausa, né? E essa pequena pausa, às vezes, é importante para a gente também refletir, pensar em novos talentos que a gente tem, né? Em coisas que a gente antes não via como uma possibilidade. Então, assim, em vez de recusar de cara, a gente pensar que também essa circunstância também se torna uma oportunidade, né? Mesmo que seja um aprendizado. E tem gente aqui falando que antes não acreditava no online, né? Que antes tinha o online e a gente se recusava, nunca pensou em usar, ou não queria usar. E o Jorge botou aqui que a gente tem medo do novo.
Então, muita gente tem medo do novo. Eu já dava aula no online eu já estava com online forte, assim, desde setembro do ano passado. Eu terminei meu mestrado em agosto, em setembro eu comecei a fazer essas aulas online. E para mim foi tranquilo, assim, me adaptar ao online, mas muita gente criticava por fazer trabalho online, dizendo que não dava certo, e eu não julgava, porque essas pessoas realmente não conheciam. Quando tu não conhece algo, geralmente tua primeira atitude é encontrar os defeitos daquilo. E tudo bem, mas é muito interessante isso que o Jorge botou. Às vezes as pessoas têm medo, e quando a gente tem medo, a gente vai para defensiva, né? E aí agora tá todo mundo tendo que encarar e enfrentar esses medos, né? Isso é bem interessante, né? é bem legal. Quanto que é importante. Quanto que é importante a gente ir em frente, né? Bom, falar um pouquinho do envolvido e do comprometido, né? Pensando bem como tu trouxe, assim, né? Nessa questão de quanto que eu estou envolvido e comprometido com a minha organização, com o tempo que eu tenho no momento. Ah, eu não consigo fazer determinadas coisas porque eu não tenho tempo, né? E isso agora é uma desculpa que a gente não pode mais usar. Então, a gente consegue perceber que, às vezes, a gente não está comprometido com a gente mesmo, né? A gente está envolvido. A gente até pode ali, eu vou fazer, por exemplo, né? Vou dar Conta um assim, exemplo do restaurante da galinha e do porquinho. Do restaurante? Achei sensacional. Da galinha e do porquinho, então assim, ó. A galinha convidou o porquinho para uma sociedade num restaurante. E aí o porco perguntou qual seria o nome do restaurante, né? E o que seria servido no restaurante. E aí a galinha falou, o que vai ser servido é pernil com ovos, né? Então o porco recusou o convite porque ele estaria comprometido com o pernil e ela estaria somente envolvida, porque o ovo toda hora ela tem, então ela vai disponibilizar o ovo. Ele não, né? Ele só tem, se ele dá o pernil, ele perde a vida, né? Então ele daria mais enquanto a galinha só estava participando. Ó, espero que as aulas online sirvam para a área de educação, escolas, etc., de manter depois essa rotina pós-pandemia. Mas eu acho que a educação vai ter que manter por um bom tempo, mesmo que volte às aulas presenciais. Eu tô aqui dando a minha opinião, né? Eu acho que eles vão manter presencial e online, porque não vai ter como voltar todo mundo, né? Todas as turmas. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer. Mas eu achei sensacional essa história, porque no primeiro momento, até comentei lá no LinkedIn, eu pensei, não, mas peraí, a galinha tá dando o ovo pode ter o pintinho daí. Não, são somente ovos. Não diz que tem pinto ali, são somente ovos. E eu assim, exato. Verdade, óbvio. Daí eu fiquei, nossa, mesmo. E daí eu comecei a pensar, às vezes a gente faz isso com a gente mesmo, né? A gente não quer entrar fundo no negócio. Eu vejo isso comigo muito, muito, muito presente. E o Jorge, graças a Deus, meu parceiro, tá sempre me dizendo, não, vamos, é o teu negócio, é o teu nome. E ele às vezes, acaba se comprometendo mais do que eu. E eu tô ali me envolvendo. E às vezes preciso que ele me puxe de novo para me comprometer. E isso é impressionante como a gente faz isso com a gente mesmo, né? Achei isso sensacional, achei sensacional. E o bom no teu caso, né, de um casal que tem equilíbrio, né? Quando um tá mais apagadinho, o outro vai lá e puxa, né? Nem sempre, às vezes, a gente tem alguém que nos puxa, que nos faz a gente se comprometer e se envolver. Às vezes, por isso que é importante a gente parar um pouquinho do nosso tempo e voltar para nossa organização, pensar que resultado a gente quer, né? E voltar um pouquinho a falar da ansiedade, né? Que foi algo comentado aqui, é que a gente fica mais ansioso quando a gente fica só envolvido e não comprometido, né? Então, assim, quando a gente se compromete, quando a gente coloca responsabilidade nas atividades que a gente está fazendo, naturalmente a gente desacelera. Então, a ansiedade pelo resultado, ela diminui. O peso do resultado é amenizado quando a gente exerce essa responsabilidade e esse comprometimento, né? Ó, tia Lê, a faca e o queijo na mão, né, e aí, gente? Às você vezes é mais porco ou mais galinha? Eu sou mais porco. Ah, eu sou porco, com certeza. Com certeza, né?
Eu sou Vamos porco, mas às vezes decidir se é porco, às vezes eu dou né? uma ciscada, às vezes eu dou uma ciscada. Isso aí, às vezes também. E também faz parte, né? Às vezes faz parte dar uma ciscadinha. Não dá pra gente ser nem tanto um, nem tanto o outro. A gente tem momentos, né? Tem que lembrar das fases. É. Tá, e agora a faca e o queijo na mão. Né? Pois é, às vezes está tudo ali, está tudo preparado, mas aí a gente não come, né? A gente não faz o necessário. E daí a gente tem que pensar, às vezes a gente pode buscar o que é mais simples, né? Por exemplo, eu tenho várias tarefas para fazer, mas, poxa, por que eu não listo essas tarefas? Faço uma estratégia de listar essas atividades e começar pelo mais simples, né? Não precisa a gente se transformar num atleta agora, nesse período de quarentena, não precisa a gente se encher de atividade. Vai no mais simples, começa a realizar o que é necessário, né? E aí sim, e aí vai metabolizando todas as atividades, metabolizando o que você quer fazer para conseguir ter um resultado positivo. Não, daí tu deu agora tu falou de listar, é isso. Eu sei que existem vários aplicativos no celular, bloco de notas, o Jorge usa aqui em casa, ele adora usar essas coisas online. Eu acho que para mim não funciona. Eu sou do visual, eu preciso ter escrito. Então aqui na minha volta eu tenho um monte de... Eu tenho meu planner, que eu já viro para anotar do outro lado. Eu tenho caderno aqui que eu anoto. Eu tenho mais um papel que eu anotei. E mais o computador aqui. Eu sou muito de ter anotado. Eu preciso das coisas escritas, por escrita. Boto o alarme no celular, porque eu preciso dessa organização. E talvez isso que também me deixe muito ansiosa quando eu não tenho controle das coisas, né? Porque eu preciso organizar, assim, às 9 da manhã eu vou estudar inglês, às 10 eu tenho um grupo de estudo, ao meio-dia eu vou fazer minha atividade física, 1 hora eu vou almoçar. Essa organização de ter horário para as coisas e planejamento é quando eu mais consigo ser produtiva. E precisa ser, assim, escrito, né? Por mais que tenha... Eu sei que tem... Google Agenda, um monte de aplicativos hoje que ajudam em rotina. Para mim, Francine, tem que ser o escrito. E ir riscando, né? O melhor... sensação... uma sensação de satisfação... Feito. E quando não tenho não feito, que fica para outro dia, é a primeira coisa que eu faço no outro dia, aquele que era do dia anterior. E para dar aquela sensação de, não tem... A pilha diminuiu, sabe? Ó, Tia Lê, eu faço lista na geladeira do que preciso fazer. E é tão bom chegar no fim do dia e cumprir as minhas metas. Eu acho que é isso, nessa satisfação de sentir que, nossa, eu fiz tudo que eu tinha para fazer. Delícia, diz ela. Já tem a música, né? Disciplina, liberdade, né? Então, assim, ó, o quanto que às vezes a gente botar no papel, fazer esse roteiro, realmente é essa sensação de estar livre, né? Quando tu percebe que tu conseguiu fazer as coisas, né? Conseguiu executar todas as atividades que te propôs fazer. E vou dizer mais, Fran, no domingo, né? No domingo é o melhor dia para a gente poder organizar a semana, né? Quem tem bastante atividade, assim, de parar um pouquinho. Parece chato e metódico até a gente ter que parar e organizar a semana, mas esse exercício ele contribui intensamente para amenizar a ansiedade de todas as atividades, né? Amenizar a desorganização. A gente consegue criar uma rotina a partir daí, quando a gente começa a listar nossas atividades, né? Eu uso muito para os pacientes assim, faz uma lista de estratégias, né? Inclusive aqui no Insta eu até botei aqui uma estratégia de fazer atividade, né? Que era o exercício do Kaizen, onde você tem que listar suas atividades, né? Listar as atividades e dividir em categorias para quem não consegue fazer nada, né? O Kaizen serve para... tem um monte de coisa, mas não consigo fazer nada. Né? Mas botar no papel, fazer essa questão acontecer, assim, funciona e é excelente para a organização. Menos de um minuto. Já vamos acabar. Foi um prazer. Passa voando, né? Muito obrigada.
Muito obrigada. Vamos fazer de novo. Vamos marcar outra. Muito obrigada, gente. Vamos. Obrigada, Dai. Obrigada por participar, tá? Obrigada por todo mundo que assistiu Imagina, também. imagina, Falta foi um 30 prazer. segundos. Obrigada por todo mundo, gente. Beijo, Beijo. beijo, beijo. Adorei, adorei. Um prazer estar aqui. Muito obrigada por toda a participação, gente. Adorei. Beijo. Tchau. Tchau, tchau, tchau.